Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula, sobre reportagem. Antes de iniciar, queria só relembrá-los de que ao acessar o Classroom, vocês devem clicar no primeiro link, fazer a atividade obrigatória e automaticamente a presença de vocês estará confirmada, ok? Então vamos lá. O nosso objetivo hoje é produzir uma reportagem. Então, na aula passada, nós falamos sobre todo o processo que a reportagem envolve, né? E hoje a ideia é que vocês coloquem a mão na massa, certo? Mas nós vamos fazer isso por partes. Eu não vou lançar para vocês um tema e pedir que vocês façam uma reportagem inteira. Por quê? Porque a gente vai fazer isso, então, passo a passo, para que no final dessa aula vocês tenham uma reportagem inteira, completa e como ela deveria ser, né? Para num outro momento em sala de aula, vocês conseguirem fazer uma reportagem com tudo o que precisa, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho da estrutura, né? Então, lembrar que a manchete ela é muito importante para aquilo que eu quero, né? Então eu tenho que usar palavras-chave para trazer esse meu leitor para o meu texto, né? Se eu conseguir aliar então com a imagem, melhor ainda. Então vamos relembrar aqui, né, das partes. Ó, o título: Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba. Então está, né, falando sobre uma cidade específica, então quem mora lá, né, provavelmente vai se sentir convidado a ler, enfim. Não que seja só para quem mora lá, mas eu estou falando sobre o público-alvo, né? Depois, no subtítulo, a pandemia exige que governo federal, estadual e municipal apliquem ações de combate ao coronavírus. E aí eu tenho, então, o lead, que tem aquele resumão, né, sobre o que vai ser tratado, e no corpo do texto, aí vai ser desenvolvido. Obviamente que aqui vocês não conseguem perceber aí de casa, mas aqui nós fizemos um recorte para a aula, né? Lógico que isso daqui não é todo o corpo do texto, ele é muito maior, a reportagem ela é um texto mais longo, certo? E para a gente começar a pensar em uma reportagem, a gente precisa pensar em um assunto, né? E dentro desse assunto, em um tema e escrever uma pauta sobre isso, certo? Então, vamos lá. O que é a pauta? A pauta é o roteiro da reportagem, né? Como que vai se desenvolver? Eu não posso simplesmente começar a jogar as ideias lá conforme vão surgindo e não conectar as informações e não estabelecer ali qual é a prioridade da informação, ok? Então vamos lá. Primeiro, deixe claro no início da pauta a retranca, ou seja, o assunto de que deverá tratar a reportagem. Não é interessante numa reportagem que tenha lá muita surpresa para o leitor. Por quê? Porque é um gênero informativo. O leitor ele não quer surpresa, ele quer saber do que se trata, certo? Então eu tenho que ser claro. Pesquise sobre o assunto, anote dados que você acha relevantes e que já estão disponíveis em algum lugar. Então o achismo ele não deve fazer parte de uma reportagem, ela tem que ser séria. Por quê? Porque eu tenho que atingir uma população, né? Uma sociedade, enfim, depende da reportagem. E em seguida aponte os elementos a serem problematizados. Então, qual é a problemática a ser desenvolvida, né? E o que especialistas falaram sobre aquilo? Então eu vou buscar aqueles argumentos que a gente estuda desde o fundamental, né? Argumento de autoridade, de prova concreta, enfim, todos aqueles que vocês já sabem que podem compor aí os textos. A seguir, indique fontes a serem ouvidas, ou seja, as pessoas que podem ser entrevistadas sobre o assunto. Na aula passada, vocês viram como colocar isso no texto, né? Eu uso o discurso direto, né, para fortalecer essa minha informação, né?
E se você dispuser de equipamento fotográfico, não deixe de sugerir ou roteirizar fotos e imagens que devem, junto com o texto, ilustrar o trabalho. E no final, indique o número de laudas, ou seja, de páginas, né, que você fez sobre aquela reportagem. Então, para nós começarmos a pensar na nossa reportagem, na nossa produção de hoje, nós trouxemos uma imagem para vocês, né? Então, observem bem essa imagem. Qual é um possível tema de reportagem para essa imagem? Caso nós estivéssemos em sala de aula presencialmente, pode ser que uma ideia diferente ou outra surgisse, mas eu tenho certeza que a maioria dos alunos falariam sobre o tema da escassez de água. Por quê? Por causa do tipo de solo, né? Aquele solo rachado, dá para ver que aqui era, né, um rio, enfim, que tinha bastante água, né? Então, se você pensou em escassez de água, você acertou. Aí vem uma informação que não foi tirada do achismo. 40% da população do planeta, não só do Brasil, não só do Paraná, né, está sem água. Será que isso é um problema? É? Lógico que é um problema absurdo. Então, olha lá. Crie uma manchete de reportagem para essa imagem. Vocês vão criar agora, então vocês vão começar aí a fazer a reportagem de vocês. Crie uma manchete para a mesma imagem que nós vimos agora há pouco, ok? Então, um tempinho para que vocês pensem, produzam, pensem nas palavras-chave para compor aí essa manchete. Pessoal, o que é importante a gente falar neste momento de correção? Que aqui vai muito da criatividade, né? Não existe um certo e um errado. Claro que o errado é se você fugir totalmente do tema, ok? Se você não falar sobre escassez de água, né? Eu vou falar sobre qualquer outra coisa que não tenha a ver com aquela imagem. Agora, fora isso, a maneira como vocês criarem, quanto mais criatividade, melhor, mas dentro de realidade. O texto é informativo, né? Então, a sugestão aqui, escassez de água já afeta mais de 40% da população do planeta Terra. Opa, eu já trouxe essa informação anterior para que você não precisasse pesquisar,
né? Então, por que não se utilizar disso que você já se apropriou e colocar como manchete? Isso vai, né, vai fazer com que os olhos do seu leitor se voltem para o seu texto. Então, é uma coisa que chama atenção. Por quê? Porque eu usei planeta Terra, né? Eu não estou falando sobre uma cidadezinha pequena, não estou falando sobre, mesmo que fosse a cidadezinha pequena, não seria menos importante, mas eu estou falando sobre um número muito grande de pessoas envolvidas, certo? Outra coisa, gente, percebam os verbos, né? O verbo aqui nesse caso é no presente. Por que está no presente? Isso é uma coisa deste ano? É uma coisa deste mês? Não, não é. Mas é uma coisa que vem se prolongando. Então, é muito importante que os verbos estejam no tempo presente em reportagens, certo? Olha lá, então, um exemplo. Lá do Jornal da Globo. Escassez de água já afeta mais de 40% da população do planeta Terra. Aí esse daqui, ele vem até já com o subtítulo, né? Estiagem não atinge só o Brasil, mas outros lugares do mundo. Ele reforça, na verdade, essa manchete, né? Ele vem complementando, dizendo, olha, esse não é um problema nacional, é um problema mundial. Veja as medidas que foram adotadas em países como Estados Unidos e Singapura. Veja, aqui eu estou convidando o meu leitor para o que vem depois, né? Então, é uma maneira também de eu prender a atenção do meu leitor, certo? Então, vamos lá. O lead de uma reportagem deve trazer ao leitor interesse de continuar lendo o conteúdo, tendo em vista que os conteúdos de uma reportagem são maiores por serem mais elaborados. Sim ou não? Aquela parte inicial, né? Ela deve trazer ao leitor o interesse, ela deve ser chamativa para prender a atenção do leitor, já que a reportagem é mais longa? Isso é uma verdade ou é uma mentira, né? Então, a gente já sabe, né, que aqui é uma verdade. O lead realmente é responsável por isso, né? Ele é o resumão lá do que vem depois. Agora eu vou começar então a engordar o meu texto, né? Vamos pensar ali em alimentar o tema. Então, que informações que vocês têm? Vocês têm porque nós trouxemos para vocês, né, de presente aqui, para que vocês não tenham que fazer essa pesquisa. Depois vocês podem fazer mais pesquisas, tá? Então, a estiagem não atinge somente o Brasil. Quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à água no mundo e uma das principais saídas para a crise hídrica é estimular a população a economizar. Então, aqui eu tenho, além de uma informação, eu já tenho uma sugestão, né? Algo que pode ser feito aí. Em países como os Estados Unidos e Austrália, o governo chega a dar incentivos financeiros para quem está disposto a evitar o desperdício. Então, a gente sempre comenta que quando mexe com o bolso do consumidor, ele se mexe, né? Ele pensa, opa, acho que o problema é comigo também. Então, quando ele ganha alguma coisa, também ele pensa, né? Opa, eu vou fazer isso para que eu também ganhe. Então, é sim uma informação boa para ser colocada, até como uma sugestão. E Estados Unidos e Singapura adotaram medidas já, né? Então, vocês podem trazer isso para o texto de vocês. Agora, então, com base nisso, vocês vão escrever o lead, né? Então, quem, o que, onde, como, quando e por quê. Sempre pensando nessas 5 questões, vocês têm que responder a essas questões, né? Trazendo de forma afirmativa, sempre dentro do texto de vocês, certo?
Pessoal, então assim como lá quando vocês fizeram a manchete, aqui é a mesma coisa, é uma questão de você estruturar, né, e existirem outras possibilidades de resposta. Eu trouxe aqui para vocês uma possível escrita, né? Pode ser que vocês tenham feito um pouquinho diferente, então lá com base naquelas informações. A falta de água não atinge somente o Brasil. No planeta Terra, mais de 800 milhões de pessoas não têm mais acesso à água potável e a principal saída para a crise hídrica é economizar. Estados Unidos, Austrália e Singapura adotaram medidas importantes para diminuir o excesso de gastos de água. Se vocês quisessem também acrescentar aqui no lugar depois do ponto, acrescenta um elemento coesivo, né? Então, desta forma, por este motivo, vocês podem acrescentar, certo? Acrescenta um elemento coesivo e vocês vão conectando aí as frases e as informações. No LID, então, o que vocês acabaram de fazer? Vocês fizeram um resumo, né? Resumiram a matéria que será ampliada no corpo da reportagem e agora é preciso trazer, então, mais dados sobre o tema tratado para que o texto fique bastante informativo. Eu tenho que ter aquela medida exata, né? Eu não posso nem dar informações de mais e nem de menos no LID, porque eu tenho que desenvolver as informações depois. Então agora, com base nisso que vocês fizeram nesse LID, vocês vão escrever o corpo da reportagem, dando sequência às informações presentes. Então, tem dica, professora? Tem dica também, né? Olha lá. O que vocês têm que lembrar? Que a linguagem apresentada na reportagem, ela deve ser clara, culta, objetiva e direta, né? Então, sem achismos, sem figuras de linguagem, tá? O texto ele tem que ser predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é sim de informar. Precisa ser um material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. Esse é o objetivo do gênero notícia, né? Então não precisa ser sobre algo que esteja acontecendo agora na nossa sociedade. Pode ser sobre um problema, como a gente acabou de ver, né? Ali que nós estamos fazendo, inclusive. Essa questão da água, ela não é agora, né? Então, pode ser algo mais que você tenha que aprofundar. E seja fiel às recomendações a seguir. Nos 4 primeiros parágrafos, vocês vão escrever, então, primeiro, né? Vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos com esses dados aqui do quadro, certo? Não vão escrever Desculpe, gente, eu li errado. Não são 4 primeiros parágrafos, nos primeiros parágrafos, tá? Vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos aí, depois desse lead, com essas informações. Que informações são essas? Que 97,5% é água salgada. Então, para aquelas pessoas que pensam assim, puxa, mas o planeta Terra, ele só tem esse nome, mas ele é muito mais água do que terra. Sim, porém, 97,5% dessa água é salgada, ou seja, né, não tem como nós utilizarmos. 70% é água congelada nos polos e nas geleiras, então é mais um problema, digamos. 30% está debaixo da superfície da Terra e apenas então 0,3% é água potável dos lagos e dos rios. Com base nisso, escrevam 2 parágrafos então, aí lembrando de fazer conexão com o teu lead. Não pode ficar aí uma coisa solta, ok? Nós já voltamos.
Vamos lá então, pessoal? Então, uma possibilidade aqui, inclusive é uma possibilidade que a gente retirou do Globo, né, do jornal, e diz assim: quando a gente olha para os oceanos, para os rios e lagos, a Terra parece ter muita água. Quase 3/4 da superfície são cobertos por oceanos. É o planeta azul visto do espaço. Mas será que é isso tudo? Vejam a realidade. A camada de água dos oceanos é muito fina e por isso a quantidade de água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping-pong. E mais, dessa bolinha de ping-pong, quase tudo, 97,5%, é água salgada. E não termina por aí. Só quero que vocês prestem atenção. Vocês percebem que tem pergunta? Pode fazer pergunta em reportagem? Pode, desde que você responda, né? Então, é uma forma também de você fazer com que prenda a atenção do seu leitor, né? Aí, depois, na sequência, você vai respondendo. Aqui existe o quê? Quando ele usou a bola de basquete, usou a bolinha de ping-pong, então a pessoa que está imaginando essas duas bolas e tem noção de tamanho, ela consegue dimensionar, né, algo que a gente não consegue dimensionar, né, por mais que nós saibamos que o nosso planeta é gigantesco, enfim, ok? Então pode sim fazer esse tipo de comparação. E desse pouquinho que sobra, 70% é água congelada nos polos e nas geleiras, 30% está debaixo da superfície da Terra e apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios. Percebam que isso daqui foi retirado lá do quadro, mas está conectado, né? Estão conectadas as ideias, não ficaram jogadas as informações. E essa água está mal distribuída, sobra em algumas regiões e falta em outras. Some-se a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais prolongadas. Então, terminou aqui? Não, não terminou, né? Vamos ver o que vem pela frente. Então, a partir do que vocês fizeram, Lide já juntou lá com o outro ou os outros parágrafos, agora vocês vão fazer mais 2 no mínimo, né? E aí, sei lá, mais 3 se vocês quiserem, né? 2 a 3 parágrafos, a partir desses dados. Veja que a gente traz dados para vocês, tem dados de autoridade, tem dados de outro lugar que não o Brasil, para vocês poderem fazer comparações, ok? Então agora vai da criatividade de vocês aí de fazerem esses outros parágrafos, lembrando de conectar com a ideia do teu parágrafo que você já fez, certo? Então vamos lá.
Galera, o que é importante vocês perceberem? Nesse tempo que vocês têm destinado à produção, além da produção, é para vocês também fazerem uma breve pesquisa. É claro que às vezes o tempo é corrido, é curto, né? Para vocês pesquisarem muitas coisas, mas é bem importante que vocês façam a pesquisa de vocês também, para confrontar as ideias, né? Para vocês aprimorarem essa escrita, certo? Então, olhe lá uma sugestão também lá, né? Então, é a continuação lá do nosso texto do Globo. Seca na Califórnia, nos Estados Unidos. É o caso do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 4º ano seguido de seca. 2013 foi o mais seco em 120 anos, diz o climatologista do governo Michael Anderson. E ele prevê para este ano um novo recorde de pouca chuva e de temperaturas altas. Então veja que aqui não é um achismo, está falando de um climatologista, né? Então também um argumento de autoridade. O nível dos reservatórios baixou. O Lago Cachuma está com 26% da capacidade e em outubro pode deixar de fornecer água para a cidade de Santa Bárbara. O governador do estado, Jerry Brown, acaba de tomar medidas drásticas. A redução obrigatória de 25% no consumo de água nas cidades e corte do fornecimento para fazendas que usam irrigação. Tulare tem a agricultura mais produtiva da Califórnia, é uma região rica. As famílias de trabalhadores que vivem em casas modestas se abastecem de água em poços, mas os poços estão secando. Então vejam, pessoal, que há uma continuidade, ele traz exemplo, mostra, né, a questão ali do racionamento que a região está fazendo, está tendo corte no fornecimento, tudo isso. Agora, o que vocês vão fazer? Vão escrever mais de 2 a 3 parágrafos, né? Eu acredito que 2 parágrafos esteja bom, com essas informações aqui, ok? Então, vamos lá. É longo mesmo. Vocês podem dizer, meu Deus, mas por que tanto, professora? Porque vocês estão fazendo uma reportagem e não uma notícia, certo? Então, vamos lá, gente, mãos na massa.
Então vamos lá, pessoal, para a sugestão. Singapura não cometeu esse erro. Então primeiro ele estava falando sobre outra região, agora ele veio para Singapura. Então usando aí os exemplos. Conservando água, uma ilha pequena que era pobre quando pertencia à Malásia, hoje é uma cidade-estado rica e high-tech. À época da independência, 50 anos atrás, a maior parte da água consumida em Singapura era importada da Malásia, que fica lá do outro lado. A gente pôde ver os dutos que hoje levam água, mas nas disputas políticas e econômicas entre os dois países, autoridades da Malásia frequentemente exploravam essa dependência com ameaças de fechar a torneira. Singapura logo percebeu que precisava buscar a autossuficiência no abastecimento de água, questão de vida ou morte. A brasileira Luciane, há 8 anos em Singapura, só usa eletrodomésticos econômicos em água e energia. O jardim tem plantas que sobrevivem na seca e os 2 filhos aprendem na escola, desculpem, ali tem um errinho, a usar pouca água. Dá para comparar com o Brasil? Então, aqui ela responde. Aqui a gente realmente tem mais consciência. O governo incentiva e eles até dão prêmios para as pessoas que ajudam a colocar mais ainda essa consciência na pessoa de que a água é importante e que você precisa economizar água. Essa repetição de água ali não pode ser tirada, né? Porque foi o depoimento, foi a fala da Luciane. Então vejam, o uso das aspas, né? O discurso direto como depoimento e como fechamento aqui desse texto. Então o depoimento ele tanto pode estar no início, quanto ele pode estar no desenvolvimento, quanto ele pode fechar o texto aqui, certo? Conta a consultora Luciane Becker, e aí disse quem ela é, né? Qual é aí a credencial dela, certo? Então, foi uma forma de fechar, você não precisa propor nada de repente, porque não é um texto dissertativo ou argumentativo, ele é só informativo. Pessoal, aqui então, a reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou todas essas coisas juntas? O que vocês acham? Então, olhem lá. Então, a gente já sabe de tudo que a gente vem estudando que a reportagem, ela pode conter um pouquinho de cada coisa. Obviamente que a informação deve prevalecer, mas quando eu coloco ali, por exemplo, eu estou descrevendo como é, como é essa questão, como está a terra ali na questão da falta de água, eu estou descrevendo o lugar. Então, é possível sim que apareça nessa estrutura, um pouquinho de cada tipo de texto. Então, o que nós aprendemos nessa aula? A produzir uma reportagem, compreendendo cada parte de sua forma composicional, manchete, título, lead e corpo da reportagem. E vimos também a importância da pauta na produção desse gênero discursivo. Espero que vocês tenham gostado, que a reportagem de vocês tenha ficado bem completinha e até a próxima aula.